Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Saiba de uma história bem interessante a respeito desse gibi Marvel versus DC. A história é de um mendigo que salvou todos os heróis da Marvel e da DC. E a importância de evitar a idolatria e o fanatismo, seja por quem for. Quando Jesus Cristo nos avisa para não sermos idólatras, é para não cairmos em tentação e não fazer as coisas erradas que aquele herói ou anti-herói, aquele vencedor ou perdedor, tanto faz de errado. É para a gente não copiar os erros e defeitos por causa do fanatismo e da idolatria. Porque funciona assim: todos nós, seres humanos na Terra, temos boas e más influências. O mas tem duplo sentido na língua portuguesa, porque mas pode ser de oposição ao que foi dito antes, uma observação contrária ao que foi dito antes, um entretanto, todavia, o mas também, tá vendo? Pode ser também mas de maldade. É uma dupla interpretação da palavra, que é uma palavra ambígua, igual o nome Roma. Roma, quando se lê o contrário, significa amor. Isso eu aprendi na escola quando me ensinaram direitinho a questão da nossa língua portuguesa a respeito disso. Então, quando eu usar essa palavra, depende do que foi dito e na interpretação do que eu disse, na interpretação do texto, é que compreende o porquê dessa palavra na hora que está sendo dita, entendeu? E por que quero falar a respeito da história desse mendigo que salvou todos os heróis da Marvel e da DC e salvou ambos os mundos, as realidades paralelas, permanecer segura sem se destruir? E o porquê que eu estou avisando a respeito da idolatria, que a gente tem que tomar cuidado, vocês já entenderam. É para não ser mal influenciado, entendeu? A gente pode até gostar bastante de gibis, pode até gostar bastante uns dos outros, mas não devemos idolatrar uns aos outros porque somos bem influenciados e também mal influenciados pelos nossos defeitos, tá bom? Então, se apeguem mais às virtudes, às nossas decências, às nossas boas atitudes, do que nas nossas falhas, nos nossos erros, nos nossos defeitos. Se aprende melhor com as boas atitudes, porque defeito todo mundo tem. Então, não foquem em aprender os defeitos também. Foquem em aprender mais com as qualidades, tá bom? Estou falando isso porque essa história vai fazer vocês compreender o quanto Jesus Cristo tem razão. E para não pensar mal de Jesus Cristo só por causa das imagens que vocês vê de Jesus Cristo, não é para confiar nas imagens. Jesus Cristo mesmo nos ensina isso. Deve confiar mais nos ensinamentos dele, não na imagem, nem idolatrar a imagem, pois podem ser induzidos ao erro pelo fato de pessoas odiar Jesus Cristo e influenciar mal usando a imagem dele, tá bom? Então, não confie na imagem e nem em vozes e espíritos que se passam por Jesus Cristo. Não confie. Confie apenas nos ensinamentos dele, que ele deixou bem claro para a gente seguir como estatutos, seguir ali obedecendo os ensinamentos dele para ficarmos mais resguardados, para não sermos mal influenciados e não cometermos erros gravíssimos, tá bom? É mais importante a palavra, o verbo,
do que a idolatria por santaiadas e imajaiadas que pode ser mal influenciadas, não influenciando ao erro. O mais importante é o verbo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, o verbo é o verbo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida eterna, a vida em abundância. Então, o verbo, que é Jesus Cristo, é mais confiável os ensinamentos dele por causa disso, tá bom? É que nessa história aqui tem ali um conflito entre os dois mundos, né? Marvel versus DC, é onde os dois deuses, o deus da realidade da Marvel e o deus da realidade da DC, resolve se desentender e fazer um jogo onde só pode haver um deus, uma realidade. E nessa questão, eles combinam que ambos os heróis vão ter que lutar e o lado vencedor permanecerá. E o lado perdedor deixará de existir. Então ficou combinado isso, é onde os dois deuses joga com esses heróis igual num tabuleiro, né? O jogo entre o bem e o mal, e faz eles entrar em conflito uns com os outros e lutar para ver quem vence. Ali tem a luta do Superman contra o Hulk, a luta do Wolverine contra o Lobo da Steppe, e ali vários heróis bem famosos que prendem a nossa atenção quando lê esse gibi interessante. E aí a luta começa e você quando vai lendo, vai assistindo, vai compreendendo a luta entre os heróis, você fica preocupado, porque não quer que nenhum deles sejam derrotados, porque é muito sério o que vai acontecer e você não quer que nenhum dos dois mundos deixe de existir, por gostar de ambos os mundos, Marvel e DC, por gostar de ambos os heróis da Marvel e DC, você fica assistindo aquele conflito e não quer que ele se destrua, quer que eles se livre daquele jogo. Você ali assistindo preocupado com esse conflito, mesmo que você até veja algum resultado que faça sentido na vitória de um herói ou de outro, você fica intrigado de como vai terminar essa briga. Então o pampeiro começa, os dois universos tretando e a briga feia. E você olhando ali como que vai resolver. Mas enquanto isso, aqueles heróis mais investigativo, né? Tá querendo entender o porquê daquele Uê. E andando por aí, de repente, em um beco, tem um mendigo. Um mendigo, uma caixa de papelão lá, tudo em conflito com a cabecinha dele do porquê aquilo está acontecendo, ciente que toda aquela guerra está acontecendo e ali preocupado com aquilo que tudo está acontecendo, ao mesmo tempo tenso ali na caixinha de papelão dele, com medo de ser atacado nessa guerra entre os dois lados. E é interessante a importância desse mendigo nessa história. Quando os dois mundos estão quase se destruindo, o mendigo surge com todo o poder e glória e faz a paz acontecer na marra. Acaba com a guerra entre os dois mundos, fazendo eles parar de se destruírem. Aí você fica impressionado e até arrepia, fala, vá, pô! O mais mequetrefe, o mais fraquinho dessa história é o mais poderoso de todos eles juntos e misturado. O mais poderoso do que até os dois deuses excomungados. Que impressionante! Pronto, salvou os dois mundos. Ficamos super empolgados de ter encontrado um herói de verdade. Mas que coisa incrível! Quem a gente achava que era nada com nada, que era insignificante nessa história, era o mais poderoso de todos. Que coisa incrível! Mais poderoso do que os dois deuses, mais poderoso do que todos os heróis da Marvel e DC juntos, mais poderoso que todos o universo universal junto. Que coisa incrível!
a gente fica mesmo encantado com essa história, com esse resultado final inesperado. Tipo, teu zebra. É igual quando você está assistindo um jogo de futebol e tem certeza que tal time vai ser o campeão por ter uma diferença enorme em relação aos outros times, e de repente é um dos times mequetrefe no meio daqueles times que ganha o campeonato final. Que eles falam quando deu zebra, né? Que é aquele time inesperável que saiu vencedor. Pois é, e por que eu tô contando essa história para vocês? É para vocês entender como que esse mundo funciona e o porquê Jesus Cristo falou para a gente tomar cuidado com a idolatria a respeito disso, porque nós, seres humanos, somos cativados desde pequeninos e pequeninas, desde criancinhas, somos cativados, somos bem tratados, somos muito bem amparados desde criancinha. Existe exceção, é claro, vocês sabem, tem criancinha que infelizmente passa por traumas tão bravos e já amadurecem muito cedo na marra, nesse mundo excomungado. Mas sim, somos cativados desde criança e conquistados desde criança, mesmo quando somos meninos de rua, porque as pessoas amam as crianças por causa da inocência. Então é normal nos tratar muito bem, gostar da gente quando somos criancinha e até se compadecer melhor quando somos criancinha do que quando somos adultos. Por isso que às vezes sendo até uma criança menino de rua ou menininha de rua, costuma ter um tratamento melhor pelo próximo do que quando adulto, mesmo quando está na rua. E aí a seriedade disso é de sermos cativados desde criancinha, porque o mundo é corruptível. Então, quando acontece com os traumas na nossa infância, é porque estamos em um mundo que não temos noção nenhuma da gravidade dele. Então, às vezes acontece algumas coisas ruins com a gente quando somos criança, porque é inevitável escapar ileso se a gente é inocente e se aproxima da gente alguém que é pervertido, que é do mal, queira tirar proveito da gente. Pode acontecer algum trauma inesquecível, porque é isso que eu falo para vocês. Esse mundo nos cativa desde criança por causa da nossa fragilidade, por causa dos nossos desejos, por causa do pecado da carne. Isso acontece desde criancinha. Por quê? Porque criança é sem noção, não tem noção nenhuma da gravidade do que está lidando, não tem noção nenhuma da gravidade de existir seres macabros nesse mundo, não tem noção. É o nosso comportamento com relação às crianças que tem que ser de muito respeito. Porque às vezes a criança ela pode ter um sentimento mais aflorado do que a própria criança espera. Quando nos abraça, nos ama de verdade, se entrega por inteira. É nós que temos que ter uma relação de respeito e proteção à criança para não corrompê-la. É as nossas atitudes com relação às crianças e tem que ser uma atitude de respeito e máxima proteção. Então, quando a criança exagera no sentimento, no amor, aí a gente tem que aplicar a correção. Ó, para. Mais amor, menos confiança. Pode me amar, mas não confie tanto assim em me amar demais, né? Igual quando a criança se empolga e começa a ter um sentimento malicioso, você segura a criancinha, põe do lado e fala, ó, vai brincar lá com as outras criancinhas. Você espanta a criancinha de si mesmo para resguardar e proteger a criancinha. Entendeu? Porque ela não tem culpa do que está sentindo. Isso é sagrado saber. Ela não tem culpa, não tem noção nenhuma. Me fez lembrar de uma imagem linda
do meu irmão com a criancinha linda, né? Colocando a criancinha dentro do carro e falou pra mim: Veja, Ronaldo, que lindo, não tem noção nenhuma, confia mesmo na gente, confia em todo mundo. É a gente que tem que proteger essa vida tão pequenina e preciosa. Eu achei essa visão do meu irmão linda, porque foi do mesmo jeito que ele falou que eu vi, que eu compreendi mesmo a sensibilidade, a pureza da inocência de uma criança. Que é nós que temos que ter uma atitude de respeito e proteção. Porque a criança não tem noção. Ela é empolgada com a vida, é apaixonada pela vida, é apaixonada por tudo que acontece em volta dela, porque está aprendendo. E é bem fragilzinha mesmo. Então é a gente que tem que proteger como a joia mais preciosa do universo, como é o que tem de mais puro e perfeito no universo. Quando somos adultos e temos noção da gravidade, pelas experiências da vida, das coisas boas que aprendemos e também lidar com a maldade. É isso que faz a gente entender que é as nossas atitudes com relação ao próximo que conta, nos servir e proteger. Isso é muito importante você saber porque eu reparei que a gente é mesmo cativado desde criança, desde criancinha. E por existir seres caídos entre nós com super capacidades, consegue nos impressionar e nos cativar, nos encantar. E é aí que mora o perigo da gente confiar. Porque quando essas abominações caídas entre nós descobre que a gente gosta só das capacidades dessas abominações e não tem interesse nessas abominações, essas abominações ficam incrédulas e não conseguem aceitar não como resposta porque acham inacreditável nós, seres humanos comuns, seres insignificantes, não ter interesses nenhum promíscuo com essas abominações caídas entre nós. Então essas abominações caídas entre nós fica com raiva da gente porque não consegue compreender como pode essa pulguinha insignificante não ter interesse promíscuo por mim. Como pode essa pulguinha insignificante não me amar com desejos carnais? Como pode essa pulguinha insignificante não ter atração por mim? Fica com raiva quando falamos não. E não é não. Então, como diz o nosso Deus, como disse o nosso Deus, né? Nossos não. Como disse o nosso Deus, Criador do reino dos céus e tudo que existe, como disse o nosso Deus, para não confiarmos, né? E amar o próximo como a nós mesmos, e adorai somente o Senhor teu Deus que estás nos céus, como disse ele, para nós sermos fiéis e não idolatrar, e também não é não e sim é sim. Ele mesmo disse isso para nós. Não é não e sim é sim. Basta o seu não, o seu sim. E tem que ser respeitado. Nosso Pai Eterno falou para a gente nem jurar nem pelos céus, nem pela terra, apenas dizer não, apenas dizer não e apenas dizer sim. Por quê? Porque essas abominações caídas entre nós, por nos achar umas pulguinhas insignificantes, não consegue aceitar o nosso não como resposta, porque tem muito poder demais. E quer mesmo nos oprimir com poder para nos obrigar a dizer sim, contrária à nossa vontade. Porque acho impossível eu, como uma pulguinha, dizer não para essas abominações cair dentro de nós, essas maldições cair dentro de nós. Porque essas abominações cair dentro de nós são abominações, permanecem abominações, continuarão sendo abominações enquanto estiverem agindo assim. Porque são abomináveis, insignificantes diante do nosso Criador.
Pois por mais poder que essas abominações tenham na face da terra ou no universo, são abomináveis. Independente do quanto poder são capazes de demonstrar. Não é não e o não devem respeitar. Não é porque tem poder de nos aniquilar que somos obrigados a dizer sim para tudo que essas abominações são capazes de fazer. Porque essas abominações são abomináveis mesmo. É igual o Venom. O pervertido é abominável. Existe essa macabreza abominável das trevas, macabra, horrorosa, que acha ruim da gente dizer não. É não abominável das profundezas do inferno. Porque essas abominações acham ruim quando a gente diz não por não gostar deles do jeito abominável que eles gostariam que a gente gostasse. Então é assim, viu, gente? Jesus Cristo tem razão e o resto dessas imundícies, por mais poder que tenham, são abominação. Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui. Eu fui.